Capítulo 11. Rezar por ontem. Às vésperas do milénio, o médico israelita Leonard Leibovitz, professor da Clínica Geral em Israel e especialista em infecções hospitalares, conduziu um estudo sobre o efeito das orações de cura em cerca de 4.000 pacientes adultos que tiveram septicemia no período de internação. Ele seguiu um protocolo rigoroso com um gerador de números randómicos para separar os participantes em dois grupos, um dos quais recebia orações. O estudo seria totalmente cego, ou seja, nem os pacientes nem a equipa do hospital sabiam quem estaria recebendo o tratamento e nem mesmo que o estudo estava sendo realizado. Os nomes de todas as pessoas em tratamento eram entregues a um curador que fazia uma oração sucinta pelo bem-estar e completa recuperação do grupo como um todo. Leibovitz estava interessado em comparar os resultados entre o grupo de rezados e de não rezados, conforme o número de mortos no hospital, o tempo de internação e o tempo de duração da febre. Ao calcular os resultados, ele teve o cuidado de empregar estatísticas para avaliar a significância de quaisquer diferenças. Ao final do experimento, viu-se que o grupo que recebeu orações teve menos casos de morte que o grupo de controle, com 28,1% contra 30,2%, embora a diferença não fosse estatisticamente significativa. O que apresentou significância científica foi a diferença da gravidade da doença e do tempo de recuperação entre os dois grupos. Os rezados tiveram muito menos tempo de febre e de internação e, de modo geral, se recuperaram mais rápido que os controlos. O tema de pesquisa de Leibovitz, os efeitos curativos da oração, nada tinha de novo, mas seu estudo foi portador de uma grande novidade porque os pacientes estiveram no hospital entre 1990 e 1996 e as orações ocorreram em 2000, ou seja, de 4 a 10 anos depois. O estudo pretendia ser um embuste, demonstrar uma fraude. Foi publicado pelo British Medical Journal na edição de Natal de 2001, em geral reservada para comentários sobre temas leves, como aglomerados de células defeituosas em forma de chifre de alce. Mas Leibovitz não estava brincando, e sim tentando mostrar algo sério da maneira mais gráfica possível. Leibovitz tinha uma especial predileção pela matemática e estatística que usava frequentemente em suas resenhas e meta-análises para avaliar determinados procedimentos. Ele acreditava até que as doenças e o sucesso do tratamento podiam ser previstos por meio de modelos matemáticos. Mas o método científico, a seu ver, estava sendo desonrado por uma utilização leviana em terapias alternativas. 2 anos antes, também numa edição de Natal do jornal, ele havia publicado um artigo afirmando que os tratamentos alternativos usavam o disfarce da medicina científica como um filhote de cuco num ninho de outro passarinho do Pantanal. Os gritinhos do filhote de cuco pedindo comida são indiferenciáveis dos gritinhos dos filhotes legítimos, e à medida que cresce, o cuco emite sons tão altos que equivalem aos de 8 filhotes legítimos. Os passarinhos pais, donos do ninho, não percebem que têm um impostor e ficam alimentando o pequeno cuco em detrimento de suas próprias crias, às vezes causando até a morte delas. Leibovitz estava convencido de que a medicina alternativa não cabia nas exigências do rigor científico e que não valia a pena perder tempo e recursos preciosos alimentando o cuco intruso. Nesse artigo, Leibovitz gastou tempo e fôlego em vão. A maioria dos seus colegas entendeu tão pouco da sua argumentação que só lhe restou o recurso de demonstrar a eles. 2 anos depois, quase na mesma data, seu estudo da oração foi publicado no mesmo jornal. A intenção de Leibovitz era ilustrar que não se pode usar um método científico para explicar algo tão subjetivo como a oração. O problema foi que todos levaram o estudo ao pé da letra e tornou-se alvo de zombaria dos céticos. Um leitor escreveu que, se fosse possível violentar de tal forma a seta do destino, seria possível voltar no tempo para matar Hitler e evitar o Holocausto.
Apoiando o Leibovitz, cientistas interessados em pesquisas físicas argumentaram que o estudo oferecia provas de que a oração era eficaz em qualquer ponto do tempo. Larry Dossey, que também havia escrito extensivamente sobre consciência não local e cura, comentou que Leibovitz tinha revirado de um só golpe as noções convencionais de tempo, espaço, oração, consciência e causalidade. Outros disseram que ele havia sido derrotado pela própria meticulosidade do estudo. Como Leibovitz usou uma única pessoa para rezar a mesma prece por todo um grupo de pacientes em tratamento ao mesmo tempo, muitos adeptos da medicina alternativa entenderam que o estudo não teve os mesmos problemas de outras pesquisas no campo da oração. A todas as opiniões, Leibovitz respondeu na secção de cartas dos leitores do jornal. O artigo se baseava na seguinte questão: você acreditaria num estudo que parece ser metodologicamente correto, mas testa alguma coisa completamente fora do entendimento ou modelo que as pessoas têm do mundo físico, como, por exemplo, uma intervenção retroativa ou água mal destilada para a cura da asma? Ele queria dizer que era absurdo porque tinha que ser absurdo. Era dar um nó na estatística e enlouquecer o resultado. Para esclarecer bem seus motivos, ele acrescentou: esse artigo nada tem a ver com religião. Acredito que a oração é uma ajuda e um conforto verdadeiro para quem tem fé. Não creio que deveria ser testada em experiências controladas. Seu verdadeiro propósito era negar a própria ideia de que o método empírico possa ser aplicado a questões completamente alheias ao modelo científico do mundo físico, ou de um modo mais formal, se a probabilidade pré-teste é infinitesimalmente baixa, os resultados do teste não a modificarão significativamente e o teste não deve ser realizado. Embora tivesse o propósito de usar a ciência para provar o absurdo da medicina alternativa, ele acabou demonstrando a muitas pessoas que podemos rezar hoje para afetar algo que aconteceu ontem. Parece que Leibovitz se arrependeu profundamente e se recusou a falar mais sobre o seu estudo. Apesar de todo o empenho na correta aplicação da razão e da lógica à medicina ao longo da sua carreira, foi esse estudo que o tornou mais conhecido, demonstrando que podemos mudar o passado. Uma das suposições mais básicas sobre a intenção é que ela opera segundo a noção geralmente aceita de que a causa sempre precede o efeito. Se A causa B, A deve ter acontecido primeiro. Essa suposição reflete uma das nossas crenças mais arraigadas, reforçada a cada momento da vida cotidiana, do que o tempo é uma progressão que segue sempre em frente numa só direção. Primeiro pedimos um café e depois o garçom traz o café à nossa mesa. Primeiro pedimos um livro pela internet e depois o livro chega pelo correio. A evidência mais tangível da seta do tempo é a evidência física do envelhecimento. Primeiro nascemos, depois crescemos, envelhecemos e morremos. Da mesma forma, acreditamos que as consequências das nossas intenções só podem ocorrer no futuro. O que fazemos hoje não pode interferir no que aconteceu ontem. Contudo, o considerável corpo de evidência científica sobre a intenção invalida essas suposições básicas sobre a causalidade. Muitas pesquisas apresentam casos de reversão temporal em que o efeito precede a causa. O estudo de Leibovitz foi um caso único nas pesquisas sobre a oração, porque foi conduzido, voltando no tempo, com a intenção de cura, afetando eventos que já tinham ocorrido. Mas, para muitos cientistas de vanguarda, esse experimento de retropress é apenas um exemplo aplicado dos deslocamentos temporais vistos regularmente em laboratório. Alguns dos maiores efeitos ocorrem quando a intenção é enviada sem uma sequência temporal rígida. Estudos como o de Leibovitz trazem a ideia totalmente revolucionária de que os pensamentos podem ter o poder de influenciar independentemente de quando são emitidos e até podem funcionar melhor quando não estão submetidos à sequência convencional de causa e efeito. Na pesquisa do Peer, Robert Chan e Brenda Dune descobriram esse fenómeno quando investigavam deslocamento temporal nos experimentos com o gerador de eventos aleatórios, REGE. Em 87 mil experimentos, os voluntários foram orientados a influenciar mentalmente a geração aleatória de caras e coroas do REG.
numa direção específica qualquer, durante um período de 3 dias a 2 semanas depois da utilização das máquinas. De um modo geral, os experimentos de deslocamento temporal tiveram um efeito maior do que os experimentos padronizados. Jen e Dunn não consideraram essas diferenças significativas porque o número de testes era muito pequeno em comparação com seu monumental corpo de evidências. No entanto, a própria ideia de que a intenção pudesse funcionar para a frente, para trás ou em sequência levou Jean a pensar que nossas noções convencionais sobre o tempo deveriam ser descartadas. O fato de que os efeitos eram maiores nos estudos com deslocamento temporal sugeriam que os pensamentos têm um poder ainda maior quando a sua transmissão transcende o tempo e o espaço convencionais. A retrocausalidade foi investigada detidamente pelo físico holandês Dick Bierman e seu colega Joe Alt Cooper, da Universidade de Amsterdã, e mais tarde por Helmut Schmid, o excêntrico físico da Lockheed Martin, que criou uma elegante variação da influência remota com REG e deslocamento temporal para determinar se a intenção de alguém poderia modificar os resultados de uma máquina depois do seu funcionamento. O REG foi adaptado a um aparelho de áudio para emitir cliques aleatórios que foram gravados e depois seriam transmitidos por fones de ouvido do lado direito ou esquerdo. Depois Schmidt ligou a máquina e fez a gravação, certificando-se de que ninguém, nem mesmo ele, estivesse ouvindo. Também, sem que ninguém ouvisse, copiou e guardou a fita original para eliminar a possibilidade de fraude. E no dia seguinte, distribuiu as cópias entre estudantes de medicina. Os voluntários deveriam ouvir e enviar uma intenção de produzir maior frequência de cliques no ouvido esquerdo. Schmidt criou um controle com cópias da fita, também ligadas a aparelhos de áudio, mas sem que ninguém tentasse influenciar a frequência dos cliques de cada lado. Como se esperava, a frequência dos cliques de controle estava distribuída de forma mais ou menos igual entre direita e esquerda. Em cada sessão, quando os participantes encerravam as tentativas de influenciar as fitas, Schmidt lavava as cópias e a fita matriz para análise no computador, a fim de verificar se tinha havido desvios do padrão randómico inicial. Em mais de 20.000 sessões realizadas entre 1971 e 1975, ele descobriu um resultado significativo. Tanto as cópias quanto as fitas matrizes apresentavam 55% mais cliques do lado esquerdo do que do lado direito. E os cliques dos dois conjuntos de fitas combinavam perfeitamente. Schmidt acreditou ter entendido o mecanismo desse resultado tão improvável. Os participantes não tinham influenciado a fita depois de gravada. Sua influência tinha retroagido no tempo e afetado o resultado no momento em que a fita matriz estava sendo gravada. Tinham modificado a produção como se estivessem presentes no momento da gravação. Não haviam mudado o passado, mas influenciado o passado no momento em que se tornava o presente, de modo que o passado se tornou o que se apresenta agora. Schmidt passou 20 anos aprimorando seus estudos retro-PQ, incluindo alunos de artes marciais treinados em controlamento. Num dos estudos, ele usou um contador de decaimento radioativo para gerar uma apresentação visual de números aleatórios. Os estudantes ficavam sentados diante da tela, tentando influenciar mentalmente os números numa determinada distribuição estatística. Mais uma vez, ele encontrou um resultado altamente significativo, com probabilidade de ocorrência casual de apenas 1 em 1000. A intenção dos estudantes havia retroagido no tempo para afetar o que havia ocorrido anteriormente. A intenção com deslocamento temporal foi aplicada com sucesso também a seres vivos. O parapsicólogo alemão Elmar Gruber, do Institut für Geselligkeit der Psychologie und Psychohygiene, em Fribourg, realizou uma série de experimentos engenhosos para verificar se os movimentos de animais e humanos poderiam ser influenciados depois de ocorridos. Na primeira série de testes, ele usou gerbos correndo dentro da rodinha vertical e se movimentando numa gaiola grande. Um computador especial registrava o número de voltas da rodinha. Havia também um facho de luz dentro da gaiola equipado com um contador para registrar cada vez que os bichinhos passavam pela luz.
Seguindo o mesmo modelo, Gruber pediu a um grupo de humanos, voluntários, que ficassem andando numa área também atravessada por um facho de luz ligado a um equipamento para registrar cada vez que alguém passava por ali. Cada volta da rodinha e cada contacto dos pequenos roedores com a luz foram convertidos num clique. Os cliques foram gravados, copiados e guardados para eliminar qualquer possibilidade de fraude. Entre 1 e 6 dias depois, os voluntários ouviram as fitas gravadas, tentando influenciar mentalmente os roedores para que corressem mais rápido e os humanos para que passassem mais vezes sob o facho de luz. O sucesso do experimento seria medido por um maior número de cliques. Gruber repetiu 20 vezes cada teste, comparando as fitas gravadas quando os voluntários enviavam intenção e os resultados obtidos com os animais e os humanos nas sessões em que não eram expostos à influência remota. 4 das 6 baterias de testes realizados apresentaram resultados significativos, sendo que em 3 desses conjuntos o tamanho do efeito foi maior que 0,44%. O tamanho do efeito é um número estatístico usado na pesquisa científica para demonstrar o tamanho da mudança ou do resultado. É obtido a partir de vários fatores, geralmente na comparação entre dois grupos, para avaliar a mudança em um desses grupos. Um tamanho do efeito abaixo de 0,3 é considerado pequeno, entre 0,3 e 0,6 é médio e acima de 0,6 é grande. A aspirina, tida como um dos mais eficazes preventivos de infarto na atualidade, tem um tamanho do efeito de apenas 0,032, menos de um décimo do resultado total alcançado por Gruber. No caso da atividade na rodinha dos testes com os roedores, o tamanho do efeito foi um enorme 0,7. Se esses resultados tivessem sido obtidos com um medicamento, Gruber teria ajudado a salvar vidas com a descoberta de um dos melhores remédios de todos os tempos. Gruber realizou mais 6 experimentos inovadores. Num dos estudos, registrou o número de vezes que as pessoas passavam sob um facho de luz num supermercado vienense e o número de carros passando sob um facho de luz em vários túneis de Viena, na hora do rush. Foram novamente convertidos em cliques e as fitas gravadas ficaram guardadas de 1 a 2 meses antes de serem entregues a voluntários que deveriam influenciar a velocidade das pessoas a pé e a dos carros. Dessa vez, ele incluiu no grupo de influenciadores algumas pessoas com grandes habilidades psíquicas e, novamente, criou fitas de controle não expostas à intenção remota. Mais uma vez, quando comparou as fitas expostas e não expostas à influência, os resultados foram muito significativos. À exceção de um registro de automóveis num dos túneis, todos os estudos apresentaram um tamanho do efeito significativo. Em 2 estudos, os tamanhos do efeito foram de 0,52 e 0,74, o que é uma enormidade. Será possível evitar uma doença retroativamente depois que o vírus contaminou e se espalhou no indivíduo? A Chiron Foundation, na Holanda, desenvolveu um estudo inédito para testar essa hipótese aparentemente impossível. Um grande grupo de ratos foi separado aleatoriamente em 2 grupos e um destes foi inoculado com um parasita que causava infecção no sangue. O experimento era cego, de modo que nem os próprios pesquisadores sabiam quais animais haviam sido infectados e quais eram do grupo de controle até a conclusão do estudo. Foram enviadas fotos dos ratos infectados a uma pessoa praticante de cura para que ela tentasse evitar a contaminação dos outros ratos pelos parasitas. A intervalos regulares eram feitas medições das células sanguíneas dos animais infectados. O estudo foi repetido 3 vezes, envolvendo a cada vez um número maior de ratos. 2 testes apresentaram um tamanho do efeito médio de 0,47. O psicólogo William Brawl fez uma das perguntas mais provocativas. Seria possível editar a reação emocional de uma pessoa a um evento? Nessa pesquisa, ele desenvolveu uma bateria de testes para investigar a influência em deslocamento temporal sobre a atividade nervosa. Gravou vários rastreamentos da atividade eletrodérmica, EDA, de voluntários usando um detector de mentiras.
Depois pediu aos participantes que examinassem um dos seus próprios rastreamentos e tentassem influenciar sua EDA, enviando a intenção para acalmar ou ativar o seu sistema nervoso autónomo naquele ponto do passado. Os outros rastreamentos dos participantes não expostos à influência mental serviriam como controle. Ao comparar os registros com os controles, Braud descobriu que os expostos à influência retroativa dos voluntários apresentavam mais calma do que os controles. Ao todo, esses estudos atingiram um pequeno, mas significativo tamanho do efeito de 0,37, oferecendo uma das primeiras evidências de que os seres humanos são capazes de reescrever sua própria história emocional. Helmut Schmidt empregou um modelo similar num estudo bem-sucedido para mudar seu próprio ritmo respiratório registrado anteriormente, demonstrando que é possível operar uma mudança retroativa no estado de saúde física também. Dean Radin realizou um estudo com EDA semelhante ao de Braud, acrescentando a distância física em um teste de influência retroativa. 2 meses depois da realização dos testes, Radin enviou cópias dos registros eletrodérmicos a curadores no Brasil para que tentassem forçar um estado de calma nos registros. Ao fim de 21 estudos, Radin atingiu um tamanho do efeito de 0,47, similar ao de Braud. Radin investigou também a possibilidade de que, sob certas condições, um evento futuro pudesse influenciar uma reação anterior do sistema nervoso. Ele utilizou de forma engenhosa um estranho fenómeno psicológico chamado efeito Stroop, assim nomeado em homenagem ao seu descobridor, John Ridley Stroop, que deu origem a um teste marcante na psicologia cognitiva. O teste de Stroop utiliza uma lista de nomes de cores escritos em tintas de cores variadas. Stroop descobriu que, quando as pessoas leem a lista rapidamente, se o nome da cor não corresponde à cor em que está escrito, por exemplo, a palavra verde escrita em tinta vermelha, elas levam mais tempo para ler do que quando o nome da cor está escrito na própria cor. Por exemplo, a palavra verde escrita em tinta verde. Os psicólogos cognitivistas acreditam que esse fenómeno tem a ver com a diferença do tempo que o cérebro leva para processar uma imagem, a cor, em comparação com o tempo que leva para processar uma palavra, o nome da cor. O psicólogo sueco Holger Klintman introduziu uma variação no teste de Stroop em que os participantes deveriam identificar a cor de um retângulo o mais rápido que pudessem, em seguida viam o nome de uma cor e deveriam dizer se era a cor do retângulo que tinham acabado de ver. O tempo que levavam para identificar a cor do retângulo tinha grandes variações. Klintman descobriu que a identificação da cor do retângulo era mais rápida quando era igual ao nome da cor mostrado logo em seguida. O tempo que as pessoas levavam para identificar a cor do retângulo parecia depender da segunda etapa, de determinar se o nome da cor conferia com a vista no retângulo. Klintman chamou esse efeito de interferência de reversão temporal. Em outras palavras, o efeito posterior influenciava a resposta do cérebro ao primeiro estímulo. Radin criou uma versão moderna do estudo de Klintman em que os participantes ficavam diante de uma tela de computador para identificar o mais rápido possível as cores de retângulos que apareciam em flash, teclando a inicial do nome da cor. A imagem na tela era substituída pelo nome de uma cor e o sujeito deveria digitar S, sim, para responder que era o nome da cor do retângulo, ou N, não, se não fosse. Radin fez uma variação na segunda parte do teste, de modo que, uma vez identificada a cor do retângulo, o sujeito deveria digitar a inicial da cor das letras que apareciam em seguida ao retângulo com o nome da sua cor. Por exemplo, se aparecia um retângulo verde e a palavra verde em letras azuis, ele deveria digitar a letra A, de azul. Em 4 estudos com mais de 5.000 testes, todos os 4 apresentaram um efeito de retrocausalidade. Uma relação significativa foi observada em 2 desses estudos, e num terceiro estudo observou-se uma relação de significação marginal. O tempo que levava para se efetuar a segunda parte da tarefa afetava
o tempo que levava para se efetuar a primeira parte. Radin concluiu que os seus estudos ofereciam evidência de um deslocamento temporal no sistema nervoso. As implicações eram imensas. Pensar sobre alguma coisa pode afetar a duração de uma reação anterior. Um meio cientificamente aceito para investigar o poder geral de um efeito é reunir todos os resultados de todos os testes já realizados no que é chamado de meta-análise. Submetidos à meta-análise, 19 estudos de retroinfluência alcançaram um resultado coletivo extraordinário. William Braud calculou que o tamanho do efeito geral foi de 0,32. Embora seja considerado um número pequeno em si, representa 10 vezes o tamanho do efeito da maioria dos remédios, como o beta-bloqueador, propanolol, reconhecidos como extremamente eficazes. Outro tipo de análise de todos os melhores estudos de deslocamento temporal foi realizado em 1996 pelo físico experimentalista Dick Berman na Universidade de Amsterdã. Em estatística, a melhor maneira de avaliar um efeito é verificar o quanto tem de desvio normal, ou seja, da média. Um método popular entre os estatísticos é verificar a distribuição do xi², que registra o quadrado de cada pontuação isolada. Qualquer desvio casual, positivo ou negativo, aparece como um relevante desvio positivo. Berman detectou uma enorme variância em estudos separados, mas, vistos como um todo, produziram resultados cuja ocorrência, se fosse casual, representaria a tremenda probabilidade de uma em 630 bilhões. Uma interpretação de evidências de pesquisas de laboratório sobre retroinfluência sugere o impensável. A intenção é capaz de voltar na linha do tempo e influenciar eventos passados, reações físicas e emocionais no momento mesmo em que ocorreram. O problema central de voltar para o futuro e manipular o nosso próprio passado são os nós lógicos que amarram a mente. Na argumentação do filósofo britânico Max Black, em 1956, se A causa B, mas A ocorre depois de B, B existe independentemente de A. Logo, A não pode causar B. Esse enigma foi ignorado no filme The Terminator. Se o cyborg Schwarzenegger volta no tempo e mata Sarah Connor para que ela não dê à luz o futuro rebelde John Connor, não haveria uma guerra futura entre homens e máquinas. O exterminador do futuro não tem a menor necessidade de voltar no tempo, nem motivo para ter sido criado. O filósofo britânico David Wiggins criou um enredo semelhante para ilustrar os problemas lógicos inerentes à ideia da máquina do tempo. Trata-se de um jovem que é neto de um líder cruel de um movimento fascista e decide voltar no tempo e matar o avô para impedir suas más ações. Mas, se o rapaz mata o avô, sua mãe não teria nascido e, é claro, que nem ele existiria. Por outro lado, os físicos já não consideram a retrocausalidade inconsciente com as leis do universo. Mais de 100 artigos na literatura científica propõem fórmulas para as leis físicas darem conta do deslocamento temporal. Vários cientistas propuseram que ondas escalares, ondas secundárias, no campo de ponto zero, capacitam as pessoas a promover mudanças no espaço-tempo. Esses campos secundários, causados pelo movimento de partículas subatómicas interagindo com o campo de ponto zero, são ondulações no espaço-tempo, são ondas que podem viajar mais rápido que a velocidade da luz. As ondas do campo escalar possuem um poder de tal dimensão que uma única unidade de energia produzida por um raio laser nesse estado representaria uma produção maior do que a de todas as usinas nucleares do mundo reunidas. Certas tecnologias, como a óptica quântica, usaram pulsos de laser para forçar o campo de ponto zero, chegando a criar energia negativa. É bem aceito na física que essa energia negativa, também chamada de matéria exótica, pode fazer uma dobra no espaço-tempo. Muitos teóricos acreditam que a energia negativa nos permite atravessar espaços infinitesimais, viajar em velocidades absurdas, construir máquinas do tempo e até ajudar seres humanos a levitar. Quando os elétrons formam pacotes muito densos,
a densidade da emissão das partículas virtuais que são criadas constantemente no campo de ponto zero é aumentada. Essas densidades de emissões são organizadas em ondas eletromagnéticas que fluem em duas direções e, portanto, poderiam ir e vir no tempo. O físico Ivan Harris Walker foi o primeiro a propor que a retroinfluência pode ser explicada pela física quântica se o efeito do observador for levado em conta. Walker e, mais tarde, o físico especialista em partículas elementares Henry Stepp, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, que foi o monitor independente no último estudo de Helmut Schmidt com os alunos de artes marciais, acreditavam que bastava dar uma sacudidela na teoria quântica recorrendo à teoria quântica não linear para explicar todos os casos de retroinfluência. Num sistema linear como a mecânica quântica atual, o comportamento de um sistema pode ser descrito facilmente como 2 mais 2 é igual a 4. O comportamento de um sistema é a soma de suas partes. Num sistema não linear, 2 mais 2 pode ser igual a 5 ou a 8. O comportamento do sistema é maior que a soma de suas partes, mas não sabemos dizer quão maior. Na visão de Walker e Stepp, levaram a teoria quântica a um sistema não linear. Levar a teoria quântica a um sistema não linear permitiria incluir outro elemento na equação, a mente humana. Num estudo de Schmidt com artes marciais, os números na apresentação visual permaneceram em seu estado potencial de todos os conjuntos possíveis de números, até serem observados pelos estudantes. Nesse ponto, a intenção mental dos estudantes e os números mostrados interagiram num modo quântico. Segundo Stepp, o universo físico existe como um conjunto de tendências com ligações estatísticas entre eventos mentais. Embora tenha sido gerada uma fita com os números, eles se dividem em vários canais de todos os resultados possíveis. Quando uma pessoa olha para os números, seu estado cerebral também se divide na mesma quantidade de canais. Sua intenção seleciona um determinado canal e, através dos números, subjuga os canais a um único estado. A vontade humana, nossa intenção, cria a realidade, não importa quando. A outra possibilidade é que toda a informação no universo esteja disponível para nós a todo momento e o tempo exista como um gigantesco presente espalhado. Brault especulou que as premonições podem ser um ato de deslocamento temporal para trás, um evento futuro voltando no tempo para influenciar a mente no presente. Se revertermos o pressentimento e o chamamos de influência retroagida, de modo que toda a atividade mental futura influencie o presente, mantemos o mesmo modelo e os resultados dos estudos de retrocausalidade. Toda premonição pode ser uma evidência de influências agindo retroativamente. Todas as decisões futuras podem influenciar o passado. Existe ainda a possibilidade de que na camada mais fundamental da nossa existência não exista algo como o tempo sequencial. A energia pura, como existe no nível quântico, não tem tempo nem espaço, mas existe como um vasto contínuo de carga flutuante. Em certo sentido, nós somos o tempo e o espaço. Quando trazemos energia à consciência por meio do ato da percepção, estamos criando objetos separados que existem no espaço numa dimensão contínua. Ao criar o tempo e o espaço, criamos nossa própria separação e o nosso próprio tempo. Segundo Berman, o que parece ser retrocausalidade é simplesmente evidência de que o presente depende de condições ou resultados potenciais futuros e que a não localidade ocorre tanto no tempo como no espaço. Em certo sentido, nossas ações, escolhas e possibilidades futuras ajudam a criar o nosso presente à medida que este se desdobra. Segundo essa visão, somos constantemente influenciados em nossas ações e decisões atuais por nosso próprio ser no futuro. Essa explicação foi reforçada por um experimento simples sobre o pensamento conduzido na Universidade de Viena por Vlatko Vedral e um dos seus colegas, Václav
Bruckner, cientista sérvio que deixou a Iugoslávia durante a Guerra Civil e, como Vedral, trabalhou no laboratório vienense de Zeilinger. Quando Bruckner se reuniu a Vedral em Londres, onde ficou um ano como professor convidado no Imperial College, passou a se interessar pela computação quântica e o fato de ela ser bilhões de vezes mais rápida que a computação clássica. Quando um computador quântico estiver realmente aperfeiçoado, permitirá que todos os cantos da internet sejam esquadrinhados em apenas meia hora. Essa enorme vantagem de velocidade teria alguma base na inequalidade de Bell, o famoso teste da não localidade. Bell demonstrou que a influência remota mantida entre duas partículas subatómicas quânticas, mesmo a grande distância, viola a visão newtoniana de separação no espaço. Esse mesmo teste poderia ser usado para mostrar quando as restrições temporais, os limites que governam o tempo, também são violadas. Bruckner chamou Vedral para trabalhar com ele num experimento baseado num dado da ciência sobre o tempo. Na evolução de uma partícula, uma medição feita em certo ponto será totalmente independente de uma medição posterior ou anterior. Nesse caso, a inequalidade de Bell se referiria à diferença entre as duas medições feitas em tempos diferentes. Para esse experimento, eles não precisavam mais de duas partículas e podiam eliminar totalmente a partícula Bob e se concentrar no fóton Alice. O trabalho agora era fazer cálculos teóricos da polarização da Alice em dois pontos no tempo. Se as ondas quânticas se comportam como uma corda de polar sacudida numa das pontas, o sentido do movimento da corda é chamado polarização. Para calcular matematicamente suas sequências de tempo, Bruckner e Vedral usaram o que é chamado espaço Hilbert, ou espaço abstrato. Primeiro calcularam a polarização da Alice e mediram momentos depois. Quando terminaram os cálculos da posição da Alice naquele momento, voltaram a medir sua polarização anterior. Descobriram então que, entre dois pontos no tempo, a inequalidade de Bell, ou seja, a desigualdade de Bell, realmente tinha sido violada, pois na segunda vez obtiveram uma medida diferente da primeira polarização. O próprio ato de medir Alice, num momento posterior, influenciou e até mudou o modo como estava polarizada antes. As implicações dessa espantosa descoberta não passaram despercebidas na comunidade científica. A New Scientist publicou uma dramática reportagem sobre a descoberta, com a chamada de capa Emaranhamento Quântico, como o futuro pode influenciar o passado, e com a seguinte conclusão: a mecânica quântica parece estar subjugando as leis de causa e efeito. O emaranhamento no tempo coloca o tempo e o espaço em pé de igualdade na teoria quântica. Os resultados de Bruckner sugerem que estamos deixando escapar algo importante no entendimento de como o mundo funciona. Para mim, o corajoso experimento imaginado por Bruckner tem uma significação muito maior do que apenas teórica, porque mostrou que a causa e o efeito instantâneos ocorrem não só através do espaço, mas também para trás e possivelmente para diante através do tempo. O experimento ofereceu a primeira prova matemática de que as ações de cada momento influenciam e mudam as do passado. Pode ser que todas as nossas ações e todos os pensamentos que temos no presente alterem a nossa própria história inteira. Mais importante ainda, esse experimento demonstrou o papel central do observador na criação e na modificação da realidade. A observação teve uma função integral na mudança de estado de polarização do fóton. O próprio ato de medir uma entidade num ponto do tempo mudou o seu estado anterior. Isso pode significar que toda observação feita por nós modifica algum estado anterior no universo físico. Um pensamento deliberado para mudar alguma coisa no presente também pode influenciar o passado. O próprio ato de intenção para efetuar uma mudança no presente pode afetar tudo o que aconteceu para chegar àquele momento. E esse tipo de influência retroativa remete às relações de não-localidade encontradas no mundo quântico, como se as conexões já estivessem lá. Num arranjo subjacente, talvez nosso futuro já exista num estado nebuloso que atualizamos no presente. Essa ideia faz sentido, dado que as partículas subatómicas existem em estado potencial até serem observadas e pensadas. Se a consciência opera no nível da frequência quântica, naturalmente reside fora do tempo e do espaço e, teoricamente, temos acesso à informação passada e futura. Se os humanos são capazes de influenciar os eventos quânticos, podem também afetar eventos e momentos que estão além do presente.
Radin descobriu mais evidências de que a nossa influência psicocinética opera para trás num engenhoso estudo sobre a possibilidade subjacente ao mecanismo da intenção nos bits aleatórios do REG. Primeiro ele conduziu 5 estudos com REG envolvendo milhares de sessões, depois analisou experimentos com um processo chamado cadeia de Markov, que permite uma análise matemática de como o resultado do REG muda no correr do tempo. Para esse processo, Radin usou três modelos de intenção. Primeiro, numa influência causal adiante do tempo. A mente empurra o REG numa direção por meio da influência. Segundo, numa influência premonitória. A mente intuiu o momento preciso de atingir as flutuações aleatórias do GEA para obter o resultado desejado, olhando para o futuro. E passivamente, trazendo de volta ao presente essa informação. E terceiro, numa verdadeira influência retrocausal, em que a mente estabelece o resultado futuro e aplica toda a cadeia de eventos que irão produzir esse resultado de volta no tempo. A análise de dados trouxe a inescapável conclusão de que não havia um processo se adiantando no tempo para tentar atingir determinado alvo, mas sim um fluxo de informação voltando no tempo. Mas quanto do passado podemos mudar nas pedras do caminho na vida real? William Browse aprofundou nesse assunto. Certa vez ele observou que os momentos do passado mais abertos a mudanças eram os momentos semente, quando a natureza ainda não resolveu bem o que fazer, talvez nos estágios mais iniciais, antes que os eventos se desenvolvam e se tornem algo estático e imutável. E esses momentos são análogos ao ponto em que uma árvore jovem ainda pode ser estaqueada antes que o seu tronco fique muito rijo e seus galhos muito fortes. Análogos ao cérebro de uma criança, que é muito mais aberto à influência e ao aprendizado que o cérebro de um adulto. Análogos até a um vírus incipiente, muito mais fácil de ser erradicado. Eventos randómicos, decisões com iguais probabilidades de resultados ou até doenças, todos os momentos probabilísticos posicionados para receber influência no início. Quando a intenção humana ainda pode desviar ligeiramente o rumo para outra direção, são os mais abertos à retroinfluência. Brown se referia a eles como sistemas abertos ou lábeis mais abertos a mudanças. E esses sistemas incluem muitas atuações dos seres vivos, processos aleatórios muito parecidos com os sistemas quânticos de um gerador de eventos aleatórios, REG. Qualquer um dentre os vários processos biológicos dos seres vivos exige uma série em cascata de outros processos sensíveis a efeitos sutis, semelhantes aos observados nos equipamentos de REG, por exemplo, na pesquisa do Pear. Em sua pesquisa anterior, Brown descobriu que a influência remota tinha seu maior efeito quando havia uma grande necessidade de intenção. A premência por um determinado resultado poderia ser o elemento que move montanhas de volta no tempo. Uma pista do alcance dessas descobertas está nos achados de Schmidt, ao constatar o efeito do observador em seus experimentos com REG, o que é muito semelhante aos experimentos quânticos. É muito importante que a pessoa que envia a influência seja a primeira a ouvir a fita gravada. Se alguém ouvisse a fita antes e a escutasse com atenção focalizada, a probabilidade de influência posterior seria menor. Alguns estudos chegam a sugerir que a observação feita por qualquer ente sensível, seja humano ou animal, bloqueia tentativas futuras de influência com deslocamento temporal. Bierman fez um teste com uma fonte radioativa que acionava bips retardados por um segundo. Depois eram observados por um observador final. Em cerca de metade dos eventos, um primeiro observador recebia um feedback do evento quântico antes que o segundo observador o tivesse testemunhado. Nesses exemplos quânticos, a observação do primeiro observador resultou em colapso do estado de superposição do evento quântico, enquanto na outra metade dos casos, o segundo observador produziu o colapso. Se a consciência é o ingrediente principal para a ocorrência do colapso, os humanos e sua capacidade de reduzir a realidade a estados limitados são totalmente responsáveis pela ideia de que o tempo é uma seta apontando numa só direção. Se nossa escolha futura de um estado particular é o que provoca o seu colapso, talvez a realidade seja o encontro constante do futuro com o presente.
Isto está de acordo com o que é entendido na teoria quântica como efeito do observador, isto é, que a primeira observação de uma entidade quântica tira a sua coerência ou causa um colapso de seu estado de puro potencial para um estado único. Isso sugere que, se ninguém jamais tivesse visto Hitler, poderíamos ser capazes de enviar uma intenção para evitar o Holocausto. Embora o nosso entendimento desse mecanismo ainda seja primitivo, a evidência experimental da reversão do tempo é bastante sólida. Essa pesquisa retrata a vida como um gigantesco aqui e agora esparramado, e muito dela, presente, passado, futuro, está aberto a influências a todo momento. E isso revela a mais inquietante de todas as ideias. Uma vez construído um pensamento, vive para sempre.